Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor César e o meu sinal na comunidade surda é esse. Quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Check it out! Olá, estudante! Hoje eu trago uma curiosidade sobre o sistema de numeração decimal. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Vamos ver isso na nossa aula também. Vamos lá? Check it out! E vamos dar início à nossa aula, vendo números decimais. Os números decimais são aqueles que possuem uma parte não inteira, representados por vírgulas. Vamos analisar o número decimal 5,453. O número 5,453 tem uma parte inteira, que é o 5, e que fica antes da vírgula, e a parte decimal, que fica depois da vírgula, que é o 453. 453 é a parte decimal desse número. Vamos fazer a leitura? Vamos aprender a fazer essa leitura? Vem comigo! Então vamos aprender a leitura dos números decimais. Na leitura dos números decimais começa assim. Quando há apenas um número depois da vírgula, a parte decimal é chamada de décimo. Nós temos os exemplos aí. 0,3, ou seja, a leitura dele é 3 décimos, porque só tem uma casa decimal. O outro exemplo, 2,1, 2 inteiros, porque está antes da vírgula, e 1 décimo, porque só tem uma casa decimal. Beleza? O outro caso é quando há dois números depois da vírgula. A parte decimal é chamada de centésimos. Vamos ver os exemplos. 2,09, 2 inteiros e 9 centésimos, porque tem duas casas decimais depois da vírgula. O outro exemplo, 0,36. A gente apenas lê 36 centésimos. A parte inteira lá é zero, então não precisa ser lida, ok? Só a parte decimal. 36 centésimos. O outro caso, quando há três números depois da vírgula. A parte decimal é chamada de milésimo. Vamos ver os exemplos. 32,001. 32 inteiros, está antes da vírgula. E 1 milésimo, porque tem três casas decimais. 3 casas decimais. O outro exemplo, 14,017. 14 inteiros, está antes da vírgula, e 17 milésimos, tem 3 casas decimais. E o outro exemplo, 0,325. A gente não lê o zero, somente a parte decimal. Então fica 325 milésimos, porque 3 casas decimais. Não é fácil a leitura? Vamos lá, vamos continuar! Então nós vimos aí o que é um número decimal, né? E como se faz a leitura desse número decimal. Então vamos para um exemplo prático mesmo, para ver se a gente aprendeu mesmo. Vem comigo! Exemplo. Veja os números abaixo. 1,48, 1,048, 1,0048 e 1,00048. O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número. Qual é o número que o 4 está ocupando o milésimo? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o 4 tem uma casa decimal, está na primeira casa decimal. Então ele é das dezenas. Então não serve pra gente, tá? Decimais são do décimo, certo? O 4 aqui já aparece na segunda casa decimal. A casa das centenas também não interessa pra gente. E aqui, está na terceira casa, ou seja, a casa dos milésimos, certo? Vamos ver só a quarta situação aqui, ó. O 4
Está na 1, 2, 3, 4. Na quarta casa decimal. Está na casa dos décimos de milésimos. A gente não está procurando isso. Está procurando quem? Os milésimos. Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta é a letra C. Está aqui, ó. A terceira casa. A casa dos milésimos. Não é a letra A, porque é a casa dos décimos. Não é a letra B, porque é a casa dos centésimos. Não é a letra D, porque é a casa dos décimos de milésimos. A nossa resposta é a letra C. Bora continuar! E no nosso próximo exemplo, nós vamos viajar. Nós vamos para o Autódromo Internacional de Curitiba. Eu já estou pronto. Vem comigo! E aí, pessoal? Nossa viagem nos trouxe aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Um autódromo lindo. Ele é um dos nossos exemplos da nossa aula de hoje. Vamos fazer a leitura do nosso exemplo? Com um total de 3,695 km de extensão e obedecendo aos mais rígidos conceitos relativos à segurança, à funcionalidade e à qualidade, o Autódromo Internacional de Curitiba se apresenta como referência para o novo milênio. A figura a seguir, que vocês vão ver lá, mostra o desenho da pista do Autódromo Internacional. Bora dar uma volta? Vem comigo! Voltamos! Gostaram da nossa viagem? Gostaram da nossa corrida lá no autódromo? Beleza? Agora vamos para a resolução do nosso problema. Vem comigo! Nós temos aí um total de 3,695 quilômetros de extensão, certo? O que ele quer saber aí? O texto traz informações sobre a extensão da pista do autódromo. Podemos dizer que essa extensão corresponde a, vamos lá, 3 quilômetros e mais alguma coisa que ele quer. Vamos ver se é centésimos, vamos ver se é milésimos, vamos ver se é décimos, beleza? Vem comigo! Para isso nós vamos fazer a leitura do número. 3,695. Como é que a gente vai ler isso? 3 é a parte inteira, tá antes da vírgula, e 695 é a parte decimal, que tem o quê? 3 casas decimais, ou seja, está na casa dos milhares. Então como é que a gente lê? Milésimos. Então vamos ver qual é a nossa resposta. São 3 quilômetros mais 695 centésimos? Não. Na letra B, 3 quilômetros mais 695 milésimos do quilômetro? Sim. 695 são 3 casas decimais. Então a leitura é milésimos. Beleza? É a letra C, 3 quilômetros mais 695 décimos? Está errada essa leitura. Então não é a letra C. É a letra D, 3 quilômetros mais 695 milionésimos? Não, é milésimos. Então a nossa resposta certa é a nossa querida letra B. Bora continuar! E nesse próximo exemplo aí, nós vamos continuar com a leitura dos números decimais. Vem comigo! O número 2,54 representa 2 inteiros e 54 o quê? Vamos fazer a leitura dele aí. 2 é a parte inteira, tá aqui ó, 2 é a parte inteira. E o 54 que vem depois da vírgula? É a parte decimal, são 2 casas decimais, casa das centenas, que depois da vírgula são chamados de, vou botar aqui embaixo, centésimos, ok? Então, qual é a nossa opção de resposta? Olha aí, ó, letra C, centésimos, 2 inteiros e 54 centésimos. Não é a letra A, por quê? Milésimos são 3 casas decimais. Não é a letra B, por quê? Décimos de milésimos são 4 casas decimais. E não é a letra D, por quê? Décimos é somente uma casa decimal. E nós temos 2 casas decimais. Bora continuar! E aí? Foi fácil compreender? Ainda não? Acalma o teu coração. Solta a DJ! E aí, estudante, tudo numa boa? Tá tranquilo, favorável que nem sapo na lagoa? Hoje você toma uma boa decisão de que vai estudar pra se tornar um campeão. Tenho a solução pra te dar. Vamos exercitar.
E agora nós vamos fazer a leitura das nossas questões, começando com a questão 1. Vamos lá! Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do etanol por R$ 1,448 o litro. Ou seja, o posto vende o álcool a R$ 1,00 e, letra A, 0,448 centésimos de real. Letra B, 0,448 décimos de real. Letra C, 448 centésimos de real. Ou letra D, 448 milésimos de real. Vou dar um tempo para você fazer aí, hein? Olho no relógio. Então vamos aí para a resolução. Esse posto, ele vende o etanol a R$ 1,448 o litro, certo? Então ele quer saber a parte decimal, qual é a leitura dessa parte decimal. Vamos analisar o número. Eu tenho aí 1,448. A parte decimal está aqui, ó, 448. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. 3 casas decimais. Está na casa dos milhares, ou seja, a gente lê como milésimos. Opa, não saiu o S aqui, ó, não está saindo o S. Deixa eu apagar tudinho aqui. O negócio quebrou a ponta do lápis aqui, aí deu pane. Milésimos. Agora, depois de uma pontadazinha. Beleza? Então eu tenho 448 milésimos. Vamos ver a opção de resposta? Vamos lá. Olha aí, ó. Letra D. 448 milésimos de real. Acertamos. Não é a letra A, por quê? Porque é 0,448 centésimos. Centésimos são 2 casas decimais. Não é a letra B, por quê? Porque está 0,448 décimos de real. Só é uma casa decimal e eu tenho 3, certo? Não é a letra C, por quê? 448 centésimos de real. Eu tenho 3 casas decimais e não 2 que são dos centésimos. Por isso, é a nossa letra D. Bora continuar! E agora nós vamos fazer a leitura da segunda questão. Vem comigo! Um determinado produto estava marcado do seguinte preço: 120,009. Isso significa que, letra A, R$ 120,09. Letra B, R$ 120,09. Letra C, R$ 120,09 ou letra B, R$ 120,09 de milésimos. Vou dar um tempinho para você fazer, hein?
Olho no relógio. Então vamos resolver a questão 2 aí. Ele diz que um determinado produto estava marcado o seguinte preço. Olha aqui, ó. R$120,009. Isso significa que ele quer saber a leitura dessa parte decimal aqui. Então vamos fazer a leitura. A parte inteira é 120. Por quê? Está antes da vírgula. E o que interessa para a gente é o que vem depois da vírgula. 009. Quantas casas decimais eu tenho? 3 casas decimais. Está na casa dos milhares, que a gente lê como milésimos. Vamos colocar aqui. Então, como é que a gente faz a leitura disso aí? 120, parte inteira, e 0,09 milésimos, ou 9 milésimos. Qual a nossa opção de resposta? Vamos lá. Letra C, R$120,09. Não é a letra A, porque está R$120,09. Não é isso, porque nós temos 3 casas decimais. É a letra B? Também não, porque está R$120,09. E está dizendo aqui que tem 2 casas decimais. E não é isso a resposta. Não é a letra D, porque está R$120,09 de milésimos. Está dizendo que aqui ó, tem 4 casas decimais. E nós só temos 3, que é a casa dos milésimos. Tá aí a nossa resposta, letra C. Bora continuar! E aí, gostaram das questões aí? Tenho certeza disso, vocês gostaram, resolveram e principalmente acertaram. Mas agora nós vamos para o desafio Educa Mais, vamos lá! Tá na hora do desafio Educa Mais! Check it out! Agora, vamos fazer a leitura do desafio Educa Mais, hein? Vem comigo, presta atenção! Em qual dos números a seguir o algarismo 5 tem um valor de 500 unidades? Nós temos as opções. Letra A, 2.150. Letra B, 5.210. Letra C, 20.501. E letra D, 25.100. Qual delas está marcando 500 unidades? Vou dar um tempinho para você fazer aí, hein? Olho no relógio!
Então ele quer saber o quê? Qual o valor de 500 unidades, né, que tem o algarismo 5? Então vamos fazer a leitura da letra A aqui. Na letra A, o 5 tem o valor de 50 unidades. Ainda não é o que a gente quer. Na letra B, o valor do 5 é de 5.000 unidades. Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? 500. Na letra C, o 5 tem valor de 500 unidades. Olha aí, ó. Aqui nessa respostinha. Não é a letra D por quê? A letra D tem o valor de... O 5 tem o valor de 5.000 unidades. Então, a nossa resposta é... Olha aí, letra C, 20.501, onde o 5 tem o valor de 500 unidades. Vamos lá! E aí, acertaram? Tenho certeza disso. Essa aula tá muito fácil, o número decimais é muito fácil. E vocês também são, ó, espetacular. E agora nós vamos para o que aprendi hoje. Vem comigo! E no que aprendi hoje, nós vimos números decimais. E dentro de números decimais, nós vimos a leitura desses números decimais e a decomposição dos números decimais. Uma aula muito facinho, um assunto bem facinho para vocês. E vocês são demais também. Vejo vocês na próxima aula, hein? Beijo do Magro!